gravar, você vai ser removido. Ah, ele saiu. Que estranho. Tava dizendo que se eu começasse a gravar, o Guilherme ia ser removido. E ele saiu, não sei o que houve. Tomara que ele consiga voltar. Ô, Pro, Oi. será que tem problema acessar por fora da instituição? Porque todo mundo que foi entrando aqui foi falando que estava fora do domínio da Unicesumar. Será que isso tem alguma coisa a ver? Não, na verdade, o problema é o seguinte: quando vocês entram de um domínio de fora, eu tenho que permitir a entrada de todos vocês. Quando vocês entram pelo domínio do Sesumar, lá pelo Classroom, daí vocês conseguem entrar sem eu permitir, né? Então, assim, quando vocês entram no começo da aula, é de boa. Só que a hora que eu já tô com a minha tela aberta aqui dando aula e alguém entra, eu tenho que fechar tudo para permitir a entrada da pessoa. Mas muitos alunos relataram que estava dando problema no estúdio quando acessava, né, pelo e-mail do Sesumar. Não tem problema, não. Então tá bom, então. Gente, então hoje o nosso conteúdo é sobre a fiscalização do CAU, tá? Então eu vou colocar aqui a minha tela para vocês. Qualquer coisa vocês podem me chamar aí no microfone, tá? Porque eu não vou estar vendo o chat, daí eu não vou ficar abrindo e fechando, tá? Toda hora. Só se alguém, né, for entrar na reunião. Aí eu tenho que fechar, não tem jeito. Então vamos lá. Gente, então continuando na mesma linha, né, falando sobre o nosso conselho, hoje a gente vai falar sobre como acontece a fiscalização. Olha lá, chegou mais alguém. Então vamos lá. A fiscalização, nós vimos no bimestre passado que ela é uma função do CAU da unidade de federação, né? Então, o CAU Brasil, ele não tem essa função. O CAU da unidade de federação, sim. Então, cada estado tem que fiscalizar as atividades dentro da sua região, dentro do seu espaço. Então, o objetivo da fiscalização, né, quando necessário, é de punir, né, o exercício ilegal ou irregular da profissão. Mais para frente eu vou explicar para vocês a diferença entre os dois tipos. Tá? Mas a ideia é impedir que o exercício aconteça. Tá? Gente, só um minutinho. Ai, fecha isso. É que tava muito barulho aqui, tá? Espera que alguém entrou também aqui, já vou permitir a entrada. Prontinho. Então, vamos lá. Então, o objetivo é impedir que o exercício ilegal ou irregular aconteça e, se for necessário, punir esse exercício, tá? Então, a ideia da fiscalização é que ela seja de natureza educativa e preventiva, tá? A ideia é orientar a atuação dos arquitetos, né, prevenindo que não aconteçam, né, ilícitos. Então, a ideia não é só punir. Vocês vão ver, quando eu for explicando a questão da fiscalização, que sempre que for possível regularizar a situação, o CAU ele já não chega e já te pune, ele te dá um prazo para você regularizar. Tá? Por isso que a ideia é de prevenção e educação, tá? Para depois vir a punição. Meu Deus, tem mais alguém. Então, a gente considerando as particularidades, né, de cada unidade de federação, o CAU dessa unidade de federação, ele vai planejar, né, e executar as ações de fiscalização de acordo com as condições e as peculiaridades que são daquele estado. Então, eu já vou dar alguns exemplos para vocês verem como pode ter fiscalizações diferentes, né, planos diferentes de fiscalização. Todos os CAUs eles devem verificar as denúncias que são encaminhadas, tá? As denúncias elas podem ser feitas tanto por arquitetos e urbanistas, como elas também podem ser feitas por outras pessoas.
Então, lá no Cical, né, eu já entrei lá com vocês, mesmo quando eu não faço ainda o login de profissional, tem um espaço lá para denúncia. Então, qualquer pessoa pode denunciar. Então, uma situação que a pessoa vê que não tem um responsável técnico, ou que o responsável técnico nunca apareceu lá na obra, né, situações como essa podem ser denunciadas. Então, essas denúncias, né, o CAL vai verificar se elas são verdadeiras. Então, aqui alguns exemplos, né, de fiscalizações. Então, por exemplo, o CAL no Rio Grande do Sul, ele tem o programa CAL Mais Perto. Então, eles têm 3 equipes de fiscais que vão percorrendo o Rio Grande do Sul com esses furgõezinhos aqui, né, realizando ações de fiscalização e orientando os arquitetos e urbanistas. Eles também trabalham com o uso de drones, e hoje a gente já está tendo a implantação dos drones na maioria dos CAUs, para localizar as obras que estão em andamento na cidade, né? Então, daí o fiscal, ele com o drone vê onde que tem as obras e ele compara com aquelas informações que a gente viu que eles têm no IGEL, né? Que é o mapa interativo, onde todas as informações do CAU estão. Então, eles vêm lá com os drones onde tem obra e fazem esse comparativo. Aonde não tiver RRT, daí eles vão fazer a fiscalização. No CAU Minas Gerais, eles criaram esse aplicativo, que é o MobArc Protagonista, que permite que os arquitetos e urbanistas eles façam uma denúncia, né, encaminhando fotos, relatos, né? E aí, esse aplicativo, você localiza, né, no mapinha lá, onde que é o local que você está denunciando, escreve o que você viu lá de irregular, coloca as fotos, né? E aí, essas informações ficam armazenadas para que as equipes de fiscalização possam verificar, né, se tem realmente uma irregularidade ou não. E aqui uma curiosidade também sobre o CAU São Paulo, que é algo que às vezes não acontece em outros estados. No CAU São Paulo, eles precisam ficar sempre atentos para o acobertamento do trabalho de profissionais estrangeiros por arquitetos brasileiros. Então, vamos ver esse exemplo. O CAU investigou uma propaganda que estava sendo feita por uma incorporadora, onde a incorporadora ela anunciava um prédio que estava sendo projetado por um arquiteto estrangeiro de renome. Só que daí o CAU não tinha recebido um pedido de registro desse arquiteto. E aí eles descobriram que uma arquiteta brasileira, ela tinha feito o RRT... Ai, desculpa. Agora é o cachorro. Pantu. Ele não pode ninguém aparecer no hall do prédio que ele late. Então, o CAU São Paulo descobriu que foi uma arquiteta brasileira que fez o RRT e aí ela foi notificada por acobertamento. Tá? Então, ela foi denunciada ao Ministério Público, né? Eles deram uma denúncia no Ministério Público contra a incorporadora por conta de todos esses anúncios que foram veiculados, né? Dizendo que era aquele arquiteto estrangeiro que estava fazendo o projeto e essa arquiteta que assumiu a responsabilidade pelo projeto para que eles não tivessem que pagar pelo registro desse arquiteto, né, um registro temporário que é feito no CAU aqui em São Paulo, né, aqui no Brasil. Tá? Então, isso é algo que acontece nas cidades maiores, né? Em São Paulo, eles têm uma atenção maior com isso. Então, a gente tem, em alguns, nem todos os CAUs, né, mas alguns dos CAUs têm o que a gente chama de comissão de exercício profissional, tá? Então, essa comissão, ela vai dar suporte à equipe de fiscalização. Então, ela vai orientar, supervisionar, dar suporte às ações de fiscalização para as estratégias que serão feitas por aquele conselho. Essa comissão também, ela aprecia e julga os autos que foram resultantes do exercício ilegal ou irregular da profissão. Então, se alguém fez algo de errado, não deu para regularizar a situação, chega a um ponto que é tipo um processo, né? E aí
isso é julgado por essa comissão. Se o CAU de certa unidade de federação não possuir uma comissão dessa, os assuntos, né, relacionados à fiscalização ficam sob responsabilidade do conselho, né, de um conselho ali, dos conselheiros que assumam essa função, tá? Então, dos conselheiros lá que a gente vota, né, para nos representarem no CAU, uma parte deles, ou todos eles, vão fazer esse serviço da comissão. E aí nós temos o agente de fiscalização, que é aquele cara que vai lá na obra, vai pegar o carrinho do CAU e vai lá na obra fazer a fiscalização. O agente de fiscalização, ele tem que ser arquiteto e urbanista, e ele vai fazer aquele RRT de cargo ou função de fiscal do conselho. Ele também tem que estar numa situação regular perante o conselho, e esse fiscal, ele não vai poder exercer atividade de arquitetura e urbanismo na unidade de federação em que ele atua. Então, se eu for fiscal do CAU aqui no Paraná, eu não posso atuar em outra atividade de arquitetura e urbanismo aqui no Paraná. Em outro estado eu poderia, tá? Mas aqui não. Então, desse modo, né, cada CAU da unidade de federação tem que contratar pelo menos um arquiteto e urbanista para ser o agente de fiscalização, né? E esse agente de fiscalização, ele vai verificar, né, todos os tipos de prestações de serviço de arquitetura e urbanismo, se eles estão regulares perante a legislação vigente, né? Então, a ideia é coibir qualquer forma de exercício irregular ou ilegal da profissão. Então, esse fiscal, quando ele vai até a obra, ou até um escritório, até uma construtora, ele tem que estar devidamente identificado, né? Eles têm uma roupinha lá, um coletinho. A sua abordagem tem que ser, né, educado, com solicitude, e ele tem que ser imparcial e ético na sua profissão. Por quê? Né? Vamos supor que eu vou ser fiscal do CAU, né? Eu conheço vários arquitetos, né? Por exemplo, eu mesmo dei aula para um monte de arquiteto, tenho vários amigos arquitetos, então, né, eu tenho que saber ser ético e imparcial nesse caso, tá? Independente se eu conheço a pessoa ou não, né? Eu tenho que agir de maneira ética. Então, para reduzir custos, o CAU ele pode contratar apenas um agente de fiscalização ou um pequeno número de agentes de fiscalização. Esses agentes, eles ficam, né, investidos nessa função em caráter permanente no conselho. Então, eles têm lá a carteira assinada, tudo certinho, como fiscais. E aí, o CAU ele pode recrutar outros arquitetos, treiná-los e cadastrá-los para que, em alguma ocasião específica, onde haja uma necessidade de mais fiscais, eles possam dar apoio aos agentes de fiscalização, e aí esses arquitetos vão ser remunerados apenas por esses serviços, tá? Então, uma forma do CAU não ter que contratar uma grande quantidade de arquitetos. Até porque isso pesaria, né, para nós, e no CAU tem que pagar certinho, né, o salário mínimo profissional, então é um gasto, né, grande que eles têm. Agora eu não lembro quantos fiscais a gente tem aqui no Paraná, mas não é um número muito grande, né, o CAU ele ainda vem se implantando nos municípios, né, a gente vê bem mais a fiscalização aí do CREA do que do CAU, por enquanto. Mas a gente tem a equipe de fiscalização. Então, quando o CAU ele tiver mais de um agente de fiscalização, um deles vai ser o chefe da fiscalização. Então, ele que vai ser responsável por organizar como vão ser as ações fiscalizatórias, né? E ele que vai analisar lá todas as informações do IGEL para conseguir organizar a fiscalização. Então, o que eles usam, né, para fazer a fiscalização? Da mesma forma que nós, arquitetos, né, temos o nosso acesso no SICAL e tudo que a gente faz fica registrado lá,
os fiscais também têm o seu acesso ao SICAL, que é diferente do nosso. Lá no SICAL deles, eles vão emitir os relatórios, né, sobre as fiscalizações, sobre todos os procedimentos que eles têm que fazer. E eles também conseguem se integrar ao IGEL, que nós não temos esse acesso, tá? Então, aí eles conseguem, né, fazer as operações de campo através dos mapas interativos. E o que eles vão fiscalizar? Todos os serviços e obras compreendidos no âmbito das atividades, atribuições e campos de atuação profissional da arquitetura e urbanismo, tá? Então, lembra lá no comecinho do bimestre passado que eu mostrei para vocês uma lista enorme de atividades que os arquitetos podem fazer? Todas aquelas atividades podem ser fiscalizadas pelo CAL e todos os ambientes onde essas atividades forem realizadas. E aí, então, eles vão, né, em todos esses locais, como eu acabei de falar, né, que realizam essas atividades. Então, vou mostrar alguns exemplos para vocês. Né? Eles podem ir nos canteiros de obras, né, para verificar se tem responsável técnico pelo projeto, pela execução, né, por todas as atividades que estão acontecendo lá. Eles vão nos escritórios de projeto, né, para ver se tem um arquiteto responsável, né, se os arquitetos que estão trabalhando lá, eles estão registrados, estão ganhando o salário mínimo, né? Então, eles podem fiscalizar os escritórios. As exposições, salões de feiras, qualquer evento relacionado à arquitetura e urbanismo também são fiscalizados, né? Por exemplo, Casa Cor, né? Imagina lá quantas pessoas entram naqueles ambientes da Casa Cor e tem pessoas responsáveis pela estrutura do local, né? Por cada um dos ambientes, então tem que estar tudo certinho, né? Se acontecer alguma coisa, tem que ter os responsáveis. Eles também podem fiscalizar as empresas construtoras para ver se tem arquitetos, né, nessas empresas, se está tudo correto. Os condomínios fechados, por quê? Quando a gente tem uma obra num condomínio fechado, num prédio também, é mais difícil de ver que a obra está acontecendo. Então, daí os fiscais, eles, né, podem entrar para ver se não tem nenhuma obra acontecendo. E se tiver alguma obra, se ela tem responsável técnico. As áreas de expansão da cidade também, onde muitas vezes a gente tem loteamentos que estão irregulares, né? Construções irregulares, então são áreas que eles podem fiscalizar. As sedes de empresas comerciais ou de prestação de serviços, né? Então, uma empresa que vende revestimento, por exemplo, que às vezes contrata lá um arquiteto, né? As empresas e órgãos públicos, que têm arquitetos também. Também podem fiscalizar as instituições de ensino, pesquisa e extensão, né, para ver se está tudo certinho, se os professores são arquitetos e urbanistas. Eles também fiscalizam os editais de licitação, né, porque às vezes acontece lá, eu já vi algumas reportagens, né, eu vi uma que era assim, tinha um edital de uma licitação, aliás, a gente vai falar de licitação na próxima aula, e aí nesse edital tinha lá que o profissional, por exemplo, poderia ser tanto arquiteto como engenheiro, mas dizia assim que o profissional ele tinha que estar registrado no CREA, né? E não colocava o registro do CAL. Então, aí, né, o arquiteto, na verdade, não poderia participar. Então, esse tipo, né, de erro que acontece. Os concursos públicos também, né, os editais, eles podem verificar se está tudo certinho. E peças publicitárias. Toda peça publicitária que for divulgada, ela, né, relacionada à arquitetura e urbanismo, tem que ter o responsável técnico. Mas para o finalzinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E além, né, de todos esses locais de atuação profissional, tem 2 outros itens, né, que eles também fiscalizam. O primeiro é a internet, né? Na internet as pessoas anunciam vendas de serviços, né? De projeto arquitetônico. Então, eu peguei esse exemplo aí, ó, que uma vez, faz muito tempo já, tinha um monte de gente denunciando, né? Esse anúncio aí. E aí eu, né, tirei um print e coloquei nessa aula.
Então, essa pessoa aqui, ela estava anunciando, isso aqui já faz anos, tá, gente? Nesse grupo aqui, o Em Mercado Livre, ela estava anunciando que ela assina projetos por R$ 2 o metro quadrado. E daí ela diz, né? Projetos muito barato, né? Super certinho, sabe nem escrever a pessoa, né? Projetos arquitetônicos, estrutural, bombeiros, elétrico, hidráulico, telefônico, regularização de obra, habite-se, laudos e vistorias, execução de obras. Faça um orçamento sem compromisso, parcelamos no cheque ou cartão. Então, a pessoa tem a cara de pau, né, de pôr lá no Facebook que ela cobra para assinar projetos para outras pessoas, né? Então, isso daqui pode ser denunciado, tá? Se vocês verem um anúncio como esse na internet, algo que vocês veem que não está certo, tá? Vocês podem denunciar para o CAL. E o segundo, né, é o que a gente já conversou no bimestre passado, que é o pagamento da reserva técnica, né? Que é a comissão, né? Um prêmio por parte das empresas comerciais para que os arquitetos especifiquem os seus produtos, comprem os seus materiais, seus móveis, seus equipamentos, e a aceitação disso pelos arquitetos e urbanistas, né? Esse é um tema bem polêmico, até a gente teve lá um fórum, né, sobre isso. Muitas pessoas não veem isso com maus olhos, mas, né, a gente tem vários casos aí em que isso acabou prejudicando muito a imagem do arquiteto e urbanista, né? Então, para muitas pessoas, o arquiteto ele só quer vender lá o material, né, daquela loja, e ele quer estar lá, né, nas festas que as lojas fazem. Em algumas cidades, até, né, acho que a Mariana comentou lá no fórum, que eu achei legal, né, que em Maringá tem, agora até esqueci o nome, tem um site lá, né, que tem uma, se a Mariana Neves estiver ouvindo aí, me lembra como é que chamava lá o local, o grupo, né? Então é um grupo lá onde tenha, tipo, como se fosse um cartel, né? Onde aquelas pessoas só compram delas mesmas, né? Então, isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. E aí, como que acontece essa fiscalização? Então, primeiro, o fiscal, né, ele vai verificar se a atividade técnica que ele está, atividade que ele está fiscalizando, tem um responsável técnico habilitado e em situação regular perante o conselho, né? Então, se essa pessoa ela está, né, ela está registrada no conselho, ela pagou todas as anuidades, né? Tá tudo certinho com o registro dela. E aí, se essa pessoa registrou no local da sua unidade de federação o RRT daquela atividade, tá? Então, ele vai analisar se está tudo certo com o profissional e se foi registrado o RRT daquela atividade. Se forem atividades da arquitetura e urbanismo que são compartilhadas com outras profissões, como a engenharia civil, né, ou outras engenharias, eles também vão aceitar se for apresentado, né, o ART do CREA. Tá? Então, eles vão analisar os dois. E aí, esse fiscal, né, após ele verificar se tem, né, todas essas informações ali, ele vai gerar um relatório de fiscalização. Então, esse relatório, ele pode ser para atestar que está tudo certo na atividade que foi fiscalizada, ou para fundamentar, né, um processo que vai acontecer futuramente para apurar, né, se teve um exercício ilegal ou irregular da profissão. Esse relatório, ele vai colocar várias informações, né? Tanto se a atividade estiver correta ou não. Então, ele vai pôr a data que ele fiscalizou, né? A data que ele emitiu o relatório, quem foi o agente de fiscalização, identificar o proprietário, né? Daquela obra, ou quem é o responsável pela atividade técnica realizada.
Porque, por exemplo, se ele vai numa obra que não tem responsável técnico, ele vai ter que notificar o proprietário, por isso que tem proprietário ou responsável. Identificar a atividade técnica que ele fiscalizou, o endereço, colocar a localização georreferenciada, indicar, né, em que fase que está a atividade, qual a natureza, qual a quantificação. Identificar o RRT, se ele existir, colocar o nome completo do profissional, o seu número de registro, se esse profissional existir, colocar informações que atestem ou não que esse responsável técnico ele está participando da atividade, porque não acontece muito assim de, né, profissionais assinarem a execução da obra e não executarem a obra, né? Nunca nem irem lá ver onde é. Então, se eles descobrirem, né, isso, eles podem anular o RRT. Eles vão descrever, né, minuciosamente se teve alguma infração à legislação, vão identificar quem foi o responsável pelas informações prestadas, porque pode ser que eles cheguem lá na obra, no momento, só tem um servente que não sabe dar muita informação, e aí eles acabam, né, precisando depois o arquiteto justificar, algo assim. Então, daí já fica lá quem que deu as informações. E se alguém resistiu à fiscalização, eles podem colocar nesse relatório também. Depois que eles concluíram, né, essa ação fiscalizatória no local, que eles recolheram todas essas informações, eles entregam para quem deu as informações para eles, né, responsável pelas informações prestadas, essa cartinha que vocês estão vendo aí, que é uma comunicação de visita. E aí eles vão assinalar aqui se eles não identificaram ou se eles identificaram que tinha alguma irregularidade naquela obra, tá? Então a pessoa já fica com esse papel, sabendo ali se tinha alguma irregularidade ou não. E o que é esse exercício irregular ou ilegal da profissão? O exercício irregular é quando a pessoa que realizou aquela atividade, ela é formada em arquitetura e urbanismo, então ele é um arquiteto e urbanista. Porém, ele pode estar numa situação irregular perante o conselho. Então, se não pagou a anuidade, por exemplo, ele está numa situação irregular perante o conselho. Espera aí que eu acho que tem alguém. Ah, não. Achei que tinha alguém tentando entrar aqui. Então, vamos continuar lá. Então, o exercício irregular, né, foi realizado por um arquiteto e urbanista. Ele pode estar numa situação irregular no conselho, então ele não pagou a anuidade, ou ele não votou, ele votou lá, não justificou, alguma coisa de errado, tá? Ou se ele estiver regular perante o conselho, ele deixou de efetuar o RRT da atividade que está sendo fiscalizada. Então, nessas duas situações, a gente chama de exercício irregular, beleza? Então, foi realizada a atividade por um arquiteto e urbanista, mas ele ou estava irregular perante o conselho ou não fez o RRT. Agora, quando é exercício ilegal da profissão, aí quer dizer que a atividade de arquitetura e urbanismo, ela foi realizada por uma pessoa não habilitada, tá? Então, não tem um responsável, né, habilitado por aquela atividade, beleza? Quando é constatado esse exercício irregular da profissão, o CAL vai lavrar a notificação, né, identificando a infração cometida e orientando o proprietário, daí no caso, né, os procedimentos para ele regularizar essa situação, beleza? Então, no exercício irregular, o arquiteto que é notificado. No exercício ilegal, daí o proprietário que vai ser notificado. Então, vamos ver como que a gente regulariza cada uma dessas situações. Então, a primeira situação é o exercício irregular da profissão por ausência de RRT. Então, eu fui lá, fiz aquela atividade de arquitetura e urbanismo, o meu registro no CAL está certinho, só que eu não fiz o RRT. O que eu vou fazer? Recebi a notificação do CAL. Se a atividade ainda está em andamento, né?
e não seja a atividade do grupo 2, que é o grupo execução, eu simplesmente vou fazer o RRT. Agora, se a atividade ela já foi concluída, daí eu vou fazer o RRT extemporâneo. Mas no caso dos grupos 1, 3, 4, 5, 6 e 7, é um pouco, dependendo da atividade, é um pouco difícil de julgar se a pessoa acabou de terminar, né, a atividade ou não. Agora, o que pega mesmo? O grupo 2, que é o grupo execução, tá? Se o fiscal foi na obra e aquela obra começou e não tem RRT da execução dos projetos, aí tem que fazer RRT extemporâneo, tá? E aí o RRT extemporâneo, ele dá, né, uma dor de cabeça a mais ali para fazer. Então tem que documentar, tem que justificar por que não fez, né? É melhor a gente sempre fazer tudo certinho, tá? Então, a partir do momento que deu o início ali daquela obra, né, começou a colocar um tapume, começou a fazer a casinha lá do pedreiro, tem que já estar com o RT pronto, começou a mexer na terra, qualquer coisa da obra, tem que estar com todos os RTs prontos, tá? Então, se for por ausência de RT e atividade de execução, ela já foi dada início, tem que fazer RT extemporâneo. Se a obra já estiver pronta, também tem que fazer o RT extemporâneo de todas as atividades. Agora, se aconteceu a irregularidade porque o arquiteto urbanista ele não estava regular perante o conselho, ele vai ter que primeiro regularizar a situação dele no CAL. Então, por exemplo, se era uma inadimplência por não pagar anuidade, ele vai ter que pagar as anuidades e depois ele faz o processo do RRT, igual a gente viu ali atrás, né? Porque se ele estiver irregular no conselho, ele não consegue gerar RRT. Ou se ele recebeu alguma multa, ou se o registro dele está interrompido, tá? Ele vai ter que primeiro se regularizar no CAL, depois ele faz o processo do registro, do RRT. Beleza, gente? Então, no exercício irregular da profissão, nós temos essas duas situações. Agora vamos para o exercício ilegal da profissão, né? O que é possível a gente fazer quando uma obra ou ela já teve início, ou ela já está pronta e não tinha responsável técnico. Os grupos 1, 3, 4, 5, 6 e 7, que são todos os grupos, com exceção do grupo execução, a gente não tem como regularizar a situação. O que isso quer dizer, né? As atividades desses grupos são atividades de criação ou de elaboração intelectual ou atividades de gestão, que foram já realizadas por uma pessoa inabilitada. Então, não tem como, né, eu ir lá e me responsabilizar por algo que eu não fiz, né? Então, vamos supor lá que tem uma casa, foi construída e não tem responsável técnico. Quando eu for fazer a regularização dessa casa, eu não vou assumir a responsabilidade pelo projeto arquitetônico. Eu já vou explicar o que a gente faz. Mas a gente não assume a responsabilidade pelo projeto arquitetônico, porque não fomos nós que criamos ou elaboramos esse projeto, tá? Então, no caso do exercício ilegal, né, é aplicado multa ao proprietário ou responsável do empreendimento, né? Observados todos os princípios legais, né? Ele também tem direito à defesa, tudo certinho. Agora, quando a gente tem lá o exercício ilegal da profissão e relacionado ao grupo 2, grupo execução, aí a gente consegue regularizar algumas situações. Então, por exemplo, eu tenho lá uma casa que está sendo construída. Então, essa atividade está em andamento. Como que eu vou regularizar essa situação? Então, o proprietário da casa, ele recebeu a notificação do Calder e me ligou. Você não pode vir aqui para regularizar essa obra para mim, tal, tal, tal. Beleza, o arquiteto vai lá. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um levantamento arquitetônico, tá? Então, isso é diferente de fazer projeto arquitetônico. Então, ele vai lá,
Ele vai medir a obra, vai medir todos os ambientes, vai medir pé direito e vai desenhar o que já está lá. Então, ele vai fazer um RRT de levantamento arquitetônico. Então, ele está se responsabilizando por ter feito o levantamento do que já estava lá, tá? Aí, ele vai fazer um RRT de vistoria e laudo das etapas concluídas, tá? Então, aquilo que já estava pronto lá, ele vai fazer o RRT dizendo se tem algum problema, se está tudo ok, tá? Então, ele faz um RRT de vistoria e laudo. E as etapas a serem realizadas ainda, daí ele vai se responsabilizar pela execução dessas etapas a serem realizadas, tá? Então, a regularização de um exercício ilegal da profissão acontece dessa forma. Agora, se a atividade já está concluída, então a casa já está pronta e precisa regularizar, daí a gente vai fazer o RRT de levantamento arquitetônico e aí o RRT de vistoria e laudo da obra toda, tá? Daí não tem o que executar. Beleza, gente? Então tem bastante gente que acha, né, que às vezes tem que fazer o RRT do projeto, mas não é, do levantamento arquitetônico. Eu não vou fazer o projeto, eu vou fazer o levantamento do que já está lá. Se tiverem alguma dúvida, me chamem aí no microfone. Aqui a gente tem uma tabelinha das infrações e penalidades, tá? Então, aqui nós temos as infrações, o capítulo do artigo que fala sobre essa infração, a multa que pode ser aplicada e a maneira que pode ser regularizado. Então, por exemplo, a pessoa, deixa eu pegar um aqui, cadê? Ela estava lá com o seu registro profissional interrompido, que é o quê? Quando eu peço para desativar o meu registro. Não estou trabalhando como arquiteto urbanista, não quero ficar pagando anuidade, vou lá e peço para desativar o meu registro. Então, eu fico com o meu registro interrompido. Tá? Então, nesse caso, eu sou profissional arquiteto e urbanista, só que eu estou numa situação irregular perante o meu conselho, tá? Então, eles vão me notificar, se eu executar alguma atividade, eles vão me notificar, né? E aí eu vou ter que solicitar a reativação do meu registro. Vai ser pago daí a anuidade proporcional ao período que eu trabalhei ali, né, de maneira irregular. E aí tem 10 dias para fazer essa regularização. Se passar dos 10 dias, daí pode incidir essa cobrança ou multa de uma ou duas vezes o valor da anuidade. Agora, se o meu registro profissional está suspenso, então eu já tinha feito alguma coisa errada e o CAL suspendeu o meu registro, aí não tem como eu regularizar, porque eu não podia estar exercendo a profissão. Então, eu vou ser encaminhado para a Comissão de Ética e Disciplina do CAL e vai ser feita a cobrança da multa, beleza? Então, em cada situação aqui, a gente tem aqui se pode ou não ser regularizado, como pode ser regularizado, né? O acobertamento praticado pelo arquiteto urbanista não tem como regularizar, que é aquela situação que a gente viu lá de São Paulo, tá? Aqui tem mais alguns. Se eu não fiz o RRT, a ausência de RRT, a multa é de 300% o valor do RRT e eu posso regularizar. Então, eu vou efetuar os registros, né? Tenho 10 dias para fazer isso. E aqui embaixo tem para a pessoa jurídica, tá? Então, daí para as empresas, né? As multas. Então, por exemplo, aqui, se a empresa descumpriu, né, o salário mínimo profissional, ela tem que cessar essa irregularidade, tem 10 dias para isso, e ela pode receber lá uma multa de 5 a 10 vezes o valor da anuidade, tá? Então, tem algumas infrações aqui para as empresas também.
Então, se o fiscal ele foi lá na obra, né, e viu que tinha algo de errado, ou um exercício irregular ou ilegal, ele vai fazer uma notificação, então, onde ele relata que ocorreu a infração, tá? E aí ele dá o prazo de 10 dias, a partir do dia que a pessoa recebeu a notificação, para que a pessoa regularize, se for possível regularizar. Quando a gente regulariza no prazo dos 10 dias, né, a gente chama de regularização tempestiva, tá? Que é dentro do tempo. Então, se a situação foi regularizada dentro do prazo, o agente de fiscalização arquiva essa notificação. Se o prazo se esgotou, passou os 10 dias, o agente ele vai fazer a lavratura do auto de infração. Tá? E aí lá ele vai escrever qual a penalidade cabível para essa situação. Esse auto de infração, ele é um ato administrativo, processual, né? A partir do momento que foi feito o auto de infração, foi instaurado um processo administrativo. Se o auto de infração já foi feito, né, ainda é possível regularizar a situação. Então, vamos supor que eu não tinha feito o RRT de uma atividade, recebi a notificação do CAL, e aí passou os 10 dias, eu esqueci e eu não regularizei. O fiscal vai fazer o auto de infração, então vai começar um processo administrativo contra mim. Só que ainda é possível regularizar. Então, eu vou regularizo, mas eu ainda vou responder o processo, tá? Então, quando é feita a defesa, daí a gente pode pedir, né? No caso, se a gente não precisar regularizar, né? A gente for se defender de alguma forma, a gente tem a defesa tempestiva, né? Então, dentro daquele prazo de 10 dias, eu posso me defender, né? E eu encaminhar dessa defesa àquela comissão do exercício profissional. E aí vai ter uma pessoa lá dessa comissão, desse conselho, que daí ele vai dizer, né, se mantém o auto de infração ou se arquiva esse processo. Se ele achar que a defesa da pessoa está correta, ele vai eximir a pessoa das cominações legais, se não, segue o processo normalmente. E também, né, se a pessoa ela não regularizou, ela pode não apresentar defesa, ou ela apresentou a defesa fora do tempo, fora do prazo, essa comissão, ela também vai, né, analisar a situação, julgar essa pessoa física ou jurídica, né, e ela vai ter o seu direito à defesa, e aí eles vão decidir se mantém o auto de infração ou se arquiva, né, dependendo da situação. Mantendo o auto de infração ou arquivando o processo, a pessoa que foi autuada vai ser comunicada da decisão. Ela vai receber uma correspondência dizendo se manteve o auto ou se foi arquivado. E se manteve o auto, eles dão um prazo de mais 30 dias para a pessoa entrar com recurso, né? Se ela ainda quiser se defender. Senão, ela vai arcar, né, com as consequências. Então, em alguns casos podem ser multas, em outros casos eles podem cancelar o seu registro, suspender o seu registro, vai depender da infração. E aí, né, se o auto de infração for confirmado, compete ao CAL responsável, né, executar a decisão. E se ainda for possível regularizar a situação, a regularização vai ser feita, né? E a penalidade que foi imposta para essa pessoa vai ser informada a ela. Vou ver aqui que eu acho que tem alguém entrando aqui na aula. Beleza, gente? Então, esse que é o processo de fiscalização e de regularização, né, dentro do nosso conselho, tá? Então, é importante, né, a gente saber como as coisas funcionam lá dentro. Uma informação importante que a gente também tem que prestar atenção é a indicação de responsabilidade técnica.
Então, toda a placa de obra, todo documento oficial e toda peça de divulgação de novos empreendimentos, eles têm que ter a indicação de responsabilidade técnica referente a projetos ou outros serviços de arquitetura e urbanismo. Então, nós vimos, né, ali atrás, né, no que que é fiscalizado pelo CAL, que as peças publicitárias, né, são fiscalizadas, tem que ter placa na obra. Então, esses elementos são bem importantes nessa questão. Então, o que a gente tem que ter, né, nesses documentos, nas divulgações ou nas placas? Nome do responsável técnico, o título profissional dele, o número de registro dele e a atividade técnica que ele está desenvolvendo naquela obra, né? Seja na obra em si, ou seja na publicidade. E na placa de obra, além dessas informações, também tem que ter uma forma de comunicação com esse arquiteto. Pode ser um endereço, um e-mail ou o telefone. Agora dá para a gente gerar também o QR Code que pode ser fixado na placa, que quando a gente gera lá o nosso RRT, ele gera um códigozinho daquele, sabe? Aquele quadradinho que a gente põe lá a câmera do celular, né? Para quem não sabe, e daí ele vai para algum site, né? Ele direciona a gente. Ai, desculpa. E esse arquivo, né, ele vai ser disponibilizado lá no Cical mesmo, né? Ah, eu até esqueci de tirar, que ainda não estava disponível até o ano passado, mas agora acredito que esteja funcionando. Ai, meu Deus, espera aí, gente, só um minuto. Então, com esse código, o fiscal, ele pode, vamos supor que ele passa na obra, daí ele vê lá na placa da obra o código, ele vai com o celular dele e ele já acessa todos os dados dos RRTs. Então, quando tem esse código na placa, não precisa deixar uma... Ai, meu Deus do céu, tá atacado. Uma via impressa no local, tá? Porque senão a gente tem sempre que deixar uma via impressa do RRT na obra. A placa da obra, ela é responsabilidade do arquiteto e urbanista. Então, nós temos que fornecer a placa, fixar ela e dar manutenção, tá? E o proprietário do empreendimento, ele não pode negar que você coloque a placa, ele tem que dar o direito de fixar a placa na obra. E nos documentos ou peças de divulgação, a responsabilidade é de divulgar o responsável técnico, é de quem está emitindo esses documentos ou peças de divulgação. Aqui mais um detalhe na indicação de responsabilidade técnica, que o CAL, ele criou esse selo de regularidade, que chama, né, aqui tem arquiteto, que também pode ser colocado junto à placa da obra. Não é obrigatório, tá? Então, pode ser impresso, né? Tem o arquivo lá no site do CAL para a gente baixar, só para oficializar mesmo. Ai, meus vizinhos estão conversando ali no hall, meu cachorro está de cara. Então, é uma forma de oficializar que ali tem um profissional de arquitetura e urbanismo como responsável. E agora aqui, para finalizar, eu vou fazer alguns exemplos com vocês aqui de regularização, tá? E depois vocês vão responder 3 perguntinhas que eu fiz lá, um Google formulário para vocês, que vai valer 0,6 daqueles 2,5 pontos, tá? Então, muita coisa que está lá, eu vou responder aqui com vocês, então prestem atenção. Então, vamos começar lá. Então, a primeira situação. Você é um arquiteto e urbanista, registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em situação regular. Uma obra de sua autoria, que já foi concluída, recebeu uma notificação do CAL de exercício irregular da profissão. Sendo você o responsável pelo projeto e pela execução da obra, como você faria essa regularização? Então, vamos lá, vamos analisar a situação. Eu sou arquiteto e urbanista, eu estou na situação regular perante o conselho,
Eu fiz o projeto e a execução da obra, mas recebi uma notificação de exercício irregular. Então, o que eu esqueci de fazer? Esqueci de fazer o RT, né? Então, como que eu vou regularizar? Vou regularizar fazendo esses RRTs. Como a obra ela já foi concluída, quer dizer que meus RRTs estariam fora do prazo. Então, eu teria que fazer o RRT extemporâneo, tanto para o projeto quanto para a execução da obra. Beleza? Então, essa é a forma de regularização. Tá? Se tiverem alguma dúvida, me interrompam aí. Então, vou fazer RT extemporâneo de projeto e de execução para regularizar essa situação. Então, aí, né, no exemplo 2, diz que no caso anterior, você perdeu o prazo de 10 dias para fazer a regularização. E o que pode ser feito pelo arquiteto após esse prazo, né? Então, mesmo que passaram os 10 dias, né? Nessa situação do exemplo ali 1, a gente ainda pode fazer a regularização e esperar daí o processo acontecer, que provavelmente, né, os autos vão ser arquivados, tá? Aí na situação 3, diz lá que você é um arquiteto e urbanista registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo em situação irregular pela falta de pagamento da anuidade. Uma obra de sua autoria que está em andamento recebeu uma notificação do CAL de exercício irregular da profissão. Sendo você responsável pelo projeto e pela execução da obra, como você faria essa regularização? Então, nesse caso, né, o arquiteto ele está numa situação irregular perante o conselho. Então, primeiro ele precisa regularizar. Então, ele vai fazer o pagamento da anuidade, né, o que tiver que pagar. E aí, ele estando numa situação regular, ele vai fazer os RRTs. Como a obra já está em andamento, os RRTs serão extemporâneos também, tanto para projeto como para execução, tá? Então, nesse caso, primeiro paga a anuidade, depois gera os RRTs extemporâneos. Beleza? Alguém quer apertar alguma coisa? Parece que tem algum microfone ligado. Não? Então tá. Vamos para a situação 4. O proprietário de uma obra em andamento recebeu uma notificação por estar sem responsável técnico habilitado e em situação regular perante o conselho. Ele te chama para regularizar a execução da edificação. Como você faria essa regularização? Então, a obra ela está acontecendo sem responsável técnico. Então, como que a gente regulariza? A gente faz o RT de levantamento arquitetônico, a gente faz vistoria e laudo do que já foi construído e a gente vai assinar daí a execução do que vai ser construído. Vocês percebem a responsabilidade de uma situação dessa, né? Então, a gente tem aqui saber ali se a gente, né, vai ter condições de fazer uma regularização dessa, né? Essa questão de fazer a vistoria e o laudo é uma responsabilidade enorme. Aí na situação 5, diz que você é um arquiteto e urbanista e para fazer a regularização de uma notificação do CAL, você procedeu RRT extemporâneo para projeto arquitetônico e para execução. E aí eu pergunto qual a situação que você regularizou. Então aqui a pergunta é contrária, né? Então no caso, a gente regularizou aqui uma... Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Uma atividade irregular, né? Da profissão. Uma situação, né? Irregular. Então, a gente, né, tinha ali, eu era arquiteto, né? Se eu fiz o RT extemporânea é porque eu era o arquiteto responsável e não tinha feito o RT. Então, uma situação em que eu tenho uma atividade irregular da profissão. Agora, na 6, o proprietário de uma obra recebeu uma notificação do CAL
e te chamou para ajudá-lo nessa situação. A sua instrução foi que, neste caso, você teria que proceder RRT de levantamento arquitetônico e de vistoria e laudo referente às etapas concluídas. Que tipo de caso seria esse? Então, aqui, a gente só fez 2 RRTs, levantamento arquitetônico e vistoria e laudo. Então, o que isso quer dizer? Né? Que eu tinha uma situação com uma atividade ilegal, né? Não tinha responsável técnico, e essa obra já estava concluída, porque eu não precisei fazer a execução, né, das etapas que aconteceriam mais para frente. Então, é uma situação ilegal de uma obra já concluída. No caso anterior, no 5, que é uma situação irregular, poderia tanto ser uma obra em andamento como ser uma obra concluída. E as duas últimas, na 7. Você é um arquiteto e urbanista e para fazer a regularização de uma notificação do CAL, você procedeu RT de levantamento arquitetônico, vistoria e laudo das etapas concluídas e execução das etapas a serem realizadas. Então, qual a situação que você regularizou? Então, aqui, diferente da situação 6, a gente tem a execução. Então, o que isso quer dizer? Que é uma situação ilegal, que estava sem profissional habilitado, mas que a obra ainda está em andamento, tá? Então, eu vou fazer vistoria e laudo do que já foi construído e vou fazer a execução das etapas a serem realizadas. E o último, o proprietário de uma obra recebeu uma notificação por estar sem responsável técnico habilitado e em situação regular perante o conselho. Ele te chama para regularizar o projeto arquitetônico da edificação. Como você instruiria esta pessoa? Então, vamos lá. A obra não tinha responsável técnico e o proprietário te chamou para regularizar o projeto arquitetônico, né? Nós vimos que o projeto arquitetônico ele é uma atividade de criação, de elaboração intelectual. Então, não é possível a gente regularizar o projeto arquitetônico em si. O que a gente faria é a regularização, né, através de um levantamento arquitetônico, tá? Então, a gente desenharia aquilo que já está feito lá, né? Então, eu faria um levantamento, eu não ia colocar meu nome como responsável por um projeto que eu não fiz, que eu não elaborei. Então, eu colocaria como levantamento arquitetônico. Então, aqui a gente finaliza. Se tiverem alguma dúvida, me mandem aí. Ou, né, acho que dá para responder nas perguntinhas também. Deixa eu só dar uma verificada na chamada, enquanto vocês vão pensando aí. Se vocês têm alguma dúvida, podem ir mandando no chat, qualquer coisa que eu vou dando uma olhadinha. Deixa eu ver se entrou mais alguém. Guilherme conseguiu voltar? Fiquei preocupada com você. Achei que você não ia conseguir voltar. Tava aparecendo lá que se eu gravasse a aula, você ia ser expulso da reunião. Não sei por quê. Então, caiu do nada, professor. Ai, Caiu não do chegou. nada. Eu não entendi, mas deu pra voltar. Que bom. E pior que antes de eu apertar lá que eu aceitava te excluir, eu não tinha apertado. E daí já apareceu, o Guilherme saiu. Daí eu falei, ai meu Deus. Ai, ai. Então deixa eu ver aqui. Quem mais? Jonathan tá aí, né? Jonathan. Ariane. Leandro. Leandro quietinho, né? Nem parece ele. Será que ele tá aí? Ô, louco, tá tirando mesmo. Matheus Calmon não tá, né?
Rebeca também não. Tawane também não, né? Deixa Professora, eu ver lá no chat. Oi. Mas vai, Andréia. eu abri o link da atividade e não tá funcionando. Peraí, deixa eu. Eu não sei, ele dá uns probleminhas porque eu fiz lá pelo Classroom. E aí ele fica tentando deixar só para os alunos que estão no domínio do Sesumar. Peraí, deixa eu ver se ele desconfigurou. A Andréia, em vez de ficar quieta, ó, não tá aceitando, mas não faz. É simples. Aí não tem nota também, né? Não, uma coisa tem nada a ver com a outra. A Letícia também não tá conseguindo abrir. Eu acho que hoje de manhã aconteceu isso também. Peraí, deixa eu só abrir aqui as configurações dele. Olha lá, eu tirei e ele voltou para o que eu tinha colocado. Pronto, gente, tentem entrar de novo, que agora acho que vai dar certo. Ô, Mayara, Ah, deixa eu te perguntar uma coisa que não tem nada a ver com a matéria de agora, mas eu só quero saber como vai ficar isso mais para frente. Tem alguma norma que limita a gente na questão de fazer propaganda, de divulgar escritório ou projeto, esse tipo de coisa assim? Ou a gente é liberado totalmente para liberado, fazer? Ah, entendi. liberado. Não tem nada que impeça. Deixa eu ver aqui a dúvida da Ana Cláudia. Na questão 3. Tá. Ana Cláudia está perguntando se na situação 3, né, que o arquiteto, a situação 3 era o seguinte, o arquiteto estava numa situação irregular, porque ele não tinha pago a anuidade, e ele recebeu uma notificação do CAL por exercício irregular, e ele estava responsável pelo projeto e pela execução. Ela está perguntando se não seria só ele pagar a anuidade. Por que não seria só ele pagar a anuidade? Porque se ele não pagou a anuidade, ele não consegue gerar o RRT, tá? Então, a não ser que ele tenha gerado no outro ano, entendeu? E aí ele não pagou a anuidade desse ano. Mas aí ele nem seria notificado, porque o CAL teria o RRT dele lá, tá? Mas se ele não pagou a anuidade, ele não consegue gerar o RRT. Então, uma coisa é consequência da outra. Se eu estou numa situação irregular com o conselho, eu não consigo, em nenhuma das situações, eu consigo gerar o RRT. Beleza? Mais alguma dúvida? A Cariane perguntou e eu também quero saber em relação a essa aula se vai ficar disponível em algum lugar. Vai. Depois eu vou colocar ela lá no meu canal do YouTube e também dá para eu passar para vocês. Eu passo para algum de vocês por e-mail o link do Google Drive que ela fica gravada, tá? Se vocês quiserem baixar. Tá bom. Beleza? Então, gente, eu vou encerrar a nossa aula, já que ninguém tem mais nenhuma dúvida, e respondam lá a atividade, tá? Essa é naquele prazo que tá lá no estúdio, né? Uhum. Tá bom. Beleza? Eu já vou... não coloquei a aula no estúdio. Eu vou colocar lá, tá? Eu já vou colocar agora. Professora, eu tenho umas dúvidas, mas é sobre outras coisas. Daí eu vou te mandar no seu e-mail. Tá bom. Então tá, gente. Até daqui 15 dias. Eu já deixei os fóruns lá com a data, tá? Para vocês não esquecerem da aula. Tá? Tchauzinho, gente. Boa noite. Tchau, professor.